Candido. Hoje eu estou aqui no aniversário de Guapimirim para falar um pouquinho sobre a nossa amada e querida cidade. Tá? A gente consegue ver aqui no vídeo uma imagem do centro de Guapimirim na década de 30, né? Hoje nós comemoramos os exatos 30 anos da nossa emancipação. A região de Guapimirim, ela é habitada há pelo menos 8, 10 mil anos. Os povos dos sambaquis, né, eram populações humanoides que viviam no recôncavo da Baía de Guanabara. Esses homens e mulheres se alimentavam basicamente de peixes e moluscos. E eles iam amontoando esses peixes e moluscos, né, em montes que depois ganharam o nome de sambaquis, tá? Esse é um nome indígena. Essas populações também se alimentavam, mas muito pouco, de raízes e frutas, mas a sua maior alimentação, né, a maior parte da sua alimentação era de proteína, peixes e moluscos. Daí nós conseguimos identificar como que era a alimentação e um pouco da vida dessas pessoas, né, a partir desses resíduos alimentares que eles deixaram. E nós podemos encontrar isso até hoje lá no Vale das Pedrinhas. Nós conseguimos ver aqui uma ilustração de como deveria ser a vida deles, né, em alguns artefatos, em algumas conchas deixadas por eles, né, em região que hoje se encontra bastante distante do mar. Nós podemos ver aqui em cima de mim, tem alguns artefatos feitos de pedra, tá? Eles utilizavam pedra para tudo, né? Para limpar o alimento, para limpar os peixes, né? Para poder triturar raízes ou frutas, né? Como usavam pedras como anzóis, né? Como armas, para lança de ponta de flecha. Então as pedras eram, né, o que eles utilizavam para fazer a maior parte dos seus artefatos. E do outro lado nós temos duas imagens que são do sambaqui Arapuã, encontrado lá no Vale das Pedrinhas. Esses homens dos sambaquis deram origens, né, a indígenas, especificamente na nossa região, as tribos Timbira e Tamoios, tá? Na região de Guapimirim, na região de Magé, essas eram as comunidades indígenas que viviam por aqui, tá? Hoje não se tem mais, né, vestígio dessas populações humanas nessa região, mas nós sabemos, por estudos históricos e arqueológicos, que Timbiras e Tamoios viveram na região onde hoje se encontra o município de Guapimirim. Essas tribos elas não eram muito de guerrear entre si, eram comunidades indígenas até que viviam muito bem, e foram as primeiras comunidades indígenas que tiveram contato com os colonizadores europeus, né, em 1500 e depois com a volta desses colonizadores a terras, né, brasileiras nos anos de 1500. Um grande marco para o desenvolvimento de Guapimirim, principalmente na região onde hoje é o centro da cidade, foi a construção da estrada de ferro Teresópolis. O centro do município, né, o centro nervoso de Guapimirim, que na época ainda não era município, né, mas o centro nervoso de Guapimirim saiu do Vale das Pedrinhas e veio para onde hoje é o centro de Guapimirim, conhecido por Guapi, né, por conta dessa estrada de ferro. Então vieram pessoas trabalhar no comércio local, né, ferroviários vieram morar nesse novo centro, né, dessa Guapimirim. Então a geografia local teve uma mudança graças à estrada de ferro Teresópolis. A gente consegue ver aí em cima, né, uma foto da estação ferroviária aqui de Guapimirim, que se encontra até hoje aí de pé, tá? Embaixo duas fotos antigas, do outro lado, né, uma foto do trem chegando, em cima uma foto do trem indo para Teresópolis. Nesse período, né, houve um período em que o trem ia até Teresópolis. Então falavam que o passeio era lindo, maravilhoso, a vista era muito bonita. Hoje nós não temos mais, né, esse
não podemos mais ter esse passeio de trem a Teresópolis, né? Teve alguns acidentes também, mas depois da construção da rodovia, a ferrovia ficou obsoleta e foi desativada. Essa é uma procissão na capela de Nossa Senhora da Ajuda no Vale das Pedrinhas, né? Aí já está em ruínas, mas depois ela foi reconstruída. Ela foi erguida em 1674, tá? Tendo sido o segundo templo mais antigo, templo cristão mais antigo do estado do Rio de Janeiro. Ela foi erguida pelos irmãos Pedro e Estevão Gago, né? E depois, em 1714, né, por conta dela estar em ruínas, a sede, né, da igreja local foi transferida para a Capela de Nossa Senhora da Conceição do Soberbo, na Barreira, né? Depois essa igreja foi, né, reconstruída de novo. Em 1907 houve uma grande epidemia na região e depois disso houve a construção da Estrada de Ferro. Então a igreja voltou a, né, ficar em ruínas. Mas depois disso ela foi, né, reerguida, né? Houve uma série de reformas que tiraram as características originais dessa igreja, mas esse templo se encontra até hoje lá de pé no Vale das Pedrinhas. Hoje está dentro de um sítio que pertence à Igreja Católica. Há celebrações de Eucaristia lá, há retiros naquele sítio, então a igreja até hoje se encontra utilizada, essa capela até hoje é utilizada pela população. A capela de Nossa Senhora da Conceição é datada de 1713. O telhado dela é todo em telhas francesas. O segundo imperador do Brasil, né, Dom Pedro II, ele participou de Eucaristias, da celebração da Santa Missa nessa capela enquanto esteve hospedado na região. É uma capela belíssima, mas infelizmente se encontra em péssimo estado de conservação. A foto que a gente tem aqui do lado é uma foto da capela ainda, né, preservada, cuidada. Até pouco tempo, né, enquanto podia-se, se tinha a celebração da Santa Missa nessa capela, mas hoje não se tem mais porque o teto está correndo risco de cair, né? Essa capela é tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, mas a gente pode, né, quem for ao local pode observar que não está preservada, não está cuidada, precisa urgente de reformas, né? Então, acredita-se que alguns membros da nobreza brasileira foram batizados nesse templo, né? Há investigação para saber se algum príncipe ou princesa, né, da Casa de Bragança foi batizado nesse templo. Não se tem, o que se tem é especulações, não se tem certezas, mas, né, é um templo muito importante para a história de Guapimirim, para a história do Rio de Janeiro, do Brasil, e está, infelizmente, em péssimo estado de conservação. A Capela de Santana foi erguida pelo capitão Gaspar da Silva Borges e foi aberta ao público em 1731. A região na época não tinha o nome de Bananal, na época o nome era Calandu, e essa região era uma região de parada de tropeiros, né, na rota do ouro das Minas Gerais para escoar esse ouro, né, pelo mar. Então, para chegar até a Baía de Guanabara, para poder esse ouro sair do Brasil, né, e ir a Portugal. A imagem original da capela foi roubada nos anos 70, o que se tem lá é outra imagem, mas esse templo, né, essa capela é até hoje utilizada pela população. Há missas semanais nessa capela e algumas celebrações da Semana Santa são feitas especificamente lá. E ao lado dela há um cemitério que levava o mesmo nome, Cemitério de Santana, que depois, né, tornou-se propriedade do poder público e agora é só cemitério municipal do Bananal. Gente, o povo guapimiriense também sempre teve muita devoção ao santo guerreiro, São Jorge. Então foi erguido um templo a São Jorge, onde hoje é o centro da cidade. Inclusive a igreja de São Jorge hoje é matriz paroquial
da paróquia de Nossa Senhora da Ajuda. Esse templo que está aqui do lado, ele foi demolido e foi erguido um outro templo, está completamente diferente. Mas eu quis trazer essa imagem para a gente ver como que era, né, a igreja de São Jorge, né, lá nos tempos dos nossos avós e bisavós. Maria Conga, líder, né, e quilombola mageense, se refugiou em Guapimirim um período quando, né, ela foi perseguida, né, estavam tentando capturá-la em Magé. Ela teria ficado escondida das matas, né, hoje guapimirienses, até a situação dar uma melhorada e ela poder voltar para o seu povo, para a sua comunidade. Então essa figura, né, ímpar na história do Brasil, Maria Conga, também viveu um tempo aqui na nossa amada Guapimirim. Ele eu amo. Essezinho de cabelo preto é Frederic von Martius, naturalista, biólogo, médico. Ele tem uma obra de botânica ímpar. Ele catalogou mais de 12 mil espécies, né, de plantas no Brasil. Na nossa região, aqui em Guapimirim, ele também ficou algum tempo, né, observando, catalogando tanto espécies animais quanto vegetais. A obra dele, tá, chamada Flora Brasiliensis, tem 41 volumes. Ele também foi, eu vou falar mais para frente, isso daqui tem algumas imagens, mas ele é hoje na Baviera, né, considerado como um herói nacional, porque veio para o Brasil, né, desbravar, né, um território que até então para o mundo germânico era inexplorado, era desconhecido. Isso daí que está em vermelho, essas linhas que estão em vermelho, é o caminho que o Martius e os Pixios, que é esse outro rapaz que estava do lado dele lá no outro slide, percorreram pelo Brasil. Então eles saíram do Rio de Janeiro, passaram pelo sertão e foram parar na Amazônia, né? E nisso tudo coletando espécies animais e vegetais, catalogando essas espécies, né? E para além disso também coletando músicas tanto do Rio de Janeiro quanto dos sertões, do interior e da Amazônia. Em 1990 foi lançado um CD, Viagem pelo Brasil, canções coletadas por Spixel e Martius. Tá no YouTube esse CD. Eles eram músicos, eles sabiam tocar, escrever partitura, então eles foram anotando as letras e fazendo a partitura das músicas, né, para depois isso tudo ser levado para o Museu de Antropologia de Munique. Então muita coisa, né, indígena, né, da nossa região e de outras está no Museu de Antropologia de Munique, que foi levada tanto pelo Martius como pelo Spixel. O Martius ele foi o pioneiro em desenhar e descrever a espécie vegetal no seu habitat. Ele entendia que a relação com o meio e com as outras espécies, tanto vegetais quanto as espécies animais, eram importantes, né, para aquela espécie vegetal. Então, quando ele ia retratar uma espécie vegetal, ele buscava retratar não só aquela espécie, mas também tudo que estava ao seu redor. Então, ele é considerado por muitos o primeiro ecologista. Ele que entendeu, antes de todos, né, a importância do meio, né, para todas as espécies. Aqui a gente consegue observar do lado que tem uma árvore, e ele vai mostrando os detalhes dos vegetais, né? Ele mostrava a flor, o fruto, nas palmeiras, a folha, o caule, a raiz, o corpo, né? Então ele destrinchava o vegetal, desenhava tudo e como eu falei antes, né? Depois ele fazia o desenho desse mesmo vegetal no seu habitat. Então a gente tinha uma visão ampla do vegetal no habitat, o que era inovador para a época, não se tinha naquela época, e a gente tinha, né, toda a estrutura do vegetal ali descrita, desenhada, exposta para a gente. Então, assim, ele foi um pioneiro, né, no ato de catalogar vegetais dessa maneira.
né? Não da maneira que a gente está vendo aqui, mas da maneira que a gente viu antes, né? De catalogar o vegetal e desenhá-lo também no seu habitat. Então para exaltar, né, para mostrar o trabalho desse botânico, né, ímpar, em Guapimirim, nós temos um museu, o Museu von Martius, que está lá a obra de Frederico von Martius exposta. Essa casa é a casa sede da antiga fazenda da Barreira, né? Então, quem for lá, esse museu pertence ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Quem for lá pode ver toda a obra de Frederico von Martius, a obra maravilhosa, ímpar. E ali você consegue ver muitos vegetais da nossa região, tá? Então, assim, vale muito a pena ver. O museu é muito legal, né? Para quem gosta de botânica, para quem gosta de história, vale muito a pena ir lá e conferir a obra desse homem que é ímpar. Inclusive, vai ter um vídeo aí depois só sobre, né, a viagem dele pelo Brasil. Guapimirim sempre teve um potencial econômico muito grande, e a população que aqui vivia vendo isso, né, começou a se dar conta que, ficando junto de Magé, ficando como distrito de Magé, Guapimirim não teria como crescer. Então começou um movimento pró-emancipação, né? O plebiscito aconteceu no ano de 90, 25 de novembro de 1990, e depois do plebiscito a gente vai ver que a Assembleia Legislativa, né, aprovou uma lei, né, desmembrando, né, do município de Magé um novo município, que é o nosso. Com a questão da emancipação, ficou no ar, né, uma dúvida: a quem vai pertencer o dedo de Deus? Porque a gente sabe que o dedo de Deus ele consegue ser visto do lado soberbo, né? Então, assim, para você ver o dedo de Deus, você tem que praticamente chegar a Teresópolis. Mas o dedo de Deus está em terras guapimirienses, e antes dessas terras eram mageenses. Mas o dedo de Deus, né, para quem acha aí que o dedo de Deus é de Teresópolis, não. O dedo de Deus pertence a Guapimirim, tá? Está em território guapimiriense, nunca pertenceu a Teresópolis. Já pertenceu a Magé, porque Guapimirim era distrito de Magé. Então, a Lei 1772, de 21 de dezembro de 1990, cria o município de Guapimirim a ser desmembrado do município de Magé. Aí, juridicamente, nasce o município de Guapimirim. Nós comemoramos o aniversário 25 de novembro, porque foi quando ocorreu o plebiscito e a população optou por se separar, tá? Mas a lei está aí, uma cópia do Diário Oficial do Poder Legislativo da época, né? E 25 de dezembro é uma data histórica porque o povo se decidiu pela emancipação. Mas a lei, né, é de 21 de dezembro de 1990. Esse novo município, né, criou para si símbolos, né? Essa é a bandeira do município de Guapimirim, tá? Na época houve uma controvérsia sobre as cores, achavam que tinha que ter muito verde, né, ter símbolos verdes por conta das matas, mas a comissão, né, que escolheu os símbolos achou por bem essas cores, achou por bem esse escudo. Eu vou falar do escudo mais para frente. Então essa é a bandeira do município de Guapimirim. Esse é o escudo, né, o brasão do município de Guapimirim. A gente pode ver que embaixo nós temos o dedo de Deus e uma cruz, tá? O dedo de Deus também é um símbolo do município. Essa cruz, né, representa o cristianismo, a colonização, né, o povo que aqui veio viver, né, e propagou a fé cristã. Em cima nós temos um cocar, né, para nos lembrar da nossa origem ancestral indígena, né, origens dessa terra. Embaixo nós temos a linha férrea, que foi o que fez o nosso município crescer, prosperar, né? Crescer tanto em população como economicamente, né? Então, nesse brasão, a gente tem alguns símbolos da história, né, e de alguns momentos do município de Guapimirim.
E por último, e não menos importante, o dedo de Deus, né, que para mim é o maior símbolo do município, né, o símbolo mais importante, né, o pico dedo de Deus, que é para nós de grande orgulho, né, nós somos a terra do dedo de Deus, né, porque é, para quem mora aqui, para quem vive aqui, né, amar essa montanha é fácil, né, e não é simples de explicar esse sentimento. Eu acho que se nós tivéssemos somente essa montanha como símbolo, já seria muito, tá? Ela é uma das montanhas mais conhecidas no nosso país, né? Mais fotografadas, né? E para quem mora aqui é o símbolo mais amado. 30 anos de luta, 30 anos de vitórias, 30 anos de esperança, né? Que nossa Guapimirim possa viver, né? Possa prosperar mais 30 e mais 30 e mais 30. Né? Parabéns, Guapimirim, parabéns, povo guapimiriense. Pretendo trazer aqui pra gente muito mais sobre a nossa história. Isso daqui é um resumo do resumo do resumo, para que o nosso aniversário não passe em branco, para que essa comemoração não ficasse aí, né, sem festejo. Mas mais vídeos virão, vídeos, né, me aprofundando em temas da história local, né? E eu queria aqui agradecer a todo mundo que ficou comigo até agora assistindo esse vídeo e dizer de novo, parabéns, Guapimirim, né? Terra amada por Deus, terra onde Deus colocou seu dedo.